Beto. Bom dia para todos. Que Deus possa estar nos abençoando, que o Espírito Santo seja bem-vindo no nosso meio agora, que fale ao nosso coração, que nos ensine, que nos instrua e que a gente possa sair daqui alimentados. A Heloísa, presta aqui, Heloísa, para mostrar. Olha, quem fez o pedido semana passada ficou pronto e fica bem legal para estudar e para ler, viu? Aí você pega o que a Heloísa ficou, na verdade são R$4, mas se você não tiver trocado, você tem que pagar 5, porque ela falou que não tem troco, tá? Então tá aqui. Aí você pode pegar com ela, quem deu o nome, acho que deve ter uns 2 só sobrando, não sei. E a mais, e aí você pode pegar com ela isso daí. Muito obrigada aos visitantes, sejam todos bem-vindos, vou acabar matriculando vocês aqui, viu? Chamil, obrigada a sua presença também. E nós vamos abrir nossa Bíblia lá em 1 Reis, no capítulo 18 a gente parou, né? Antes disso, eu só quero esclarecer, no capítulo 18 eu quero esclarecer, versículo 4, uma pergunta da Marli semana passada, quando a gente falou assim, quando eu falei sobre Obadias, que tomou 100 profetas e de 50 em 50 guardou esses homens numa cova, e ela falou, puxa vida, cova? Como que é isso? Na versão linguagem de hoje, fala caverna, tá? Então, cova, caverna, porque fica mais fácil, né, gente? Caverna que cova, né? Então, esses homens ficaram escondidos em caverna. Quando a gente tem alguma dúvida, assim, uma das primeiras coisas que ajuda a esclarecer é se a gente olhar outras versões. Conforme a versão já esclarece a dúvida, conforme não, a gente tem que pesquisar mais profundamente, certo? Sem falar as perguntas que a Mari e a Roberta toda vez me dão assim, sabe aqueles apertos depois da aula? Uma coisa que a Roberta comentou semana passada, puxa vida, o profeta, lembra lá no capítulo 13, o profeta é castigado, é punido, porque chega um outro profeta e fala assim, não, mas Deus me falou primeiro, lá nos versículos 9 e 17, o profeta fala assim, olha, eu não posso entrar, não posso comer, não posso ficar, eu tenho que ir embora por um caminho diferente. No versículo 17 ele repete a mesma coisa, só que de repente um outro profeta chega e fala assim, não, mas Deus me falou diferente. E aqui no versículo 18 fala que ele estava mentindo. E aí o castigo cai sobre o profeta que foi enganado. A Roberta falou, não é justo isso. Ele foi enganado. Eu também acho que não é justo. Aí tem... Deixa eu tirar esse brinco que fica batendo aqui, não vai dar certo. Eu também acho que não é justo. E tem aquela questão que eu falo para vocês. Nós não temos resposta de todas as coisas. Talvez tenha faltado oração para esse profeta. Senhor, o senhor mudou de ideia? É para eu voltar? Talvez tenha faltado, não sei. Mas tem umas coisas que a gente fica sem saber como explica mesmo, né? Semana passada nós terminamos falando sobre a chuva que Deus mandou lá no finalzinho do capítulo 18, sobre a vida de Elias, que orou pelo povo. E eu gostaria de fazer uma pergunta. A gente orou pedindo para Deus mandar chuva sobre as nossas vidas, alguma coisa especial essa semana. Teve alguém que experimentou isso? E não vou perguntar o que é, só levantar a mão e falar, Deus mandou uma chuva especial sobre a minha vida essa semana. Teve alguém ou ficou tudo nas chuvas normais? Na garoa normal? Na minha vida teve uma chuva que eu estava esperando, a gente está se esforçando para mandar o irmão do Jonas, juntamente com ele no próximo ano, para fazer um curso bíblico. E uma das coisas que pega é sustento, né?
E a gente tem orado com relação a isso, e essa semana foi muito legal, que eu recebi um telefonema de uma pessoa que conhece a gente, conhece ele, e assim, voluntariamente essa pessoa ligou, se oferecendo para ajudar em boa parte desse sustento. Eu recebi isso com uma chuva torrencial, e Deus faz isso na vida da gente. O que eu quero mostrar, queridos, é que tem tempos de seca e tem tempos de chuva na nossa vida. E aí no capítulo 18, onde a gente parou, versículo 42, aí no versículo 46, fala assim, o último versículo: a mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Então, a gente vê Elias aqui como um super-homem. Super-homem. Ora cai fogo do céu, aí passa um pouco, ora constantemente para Deus mandar chuva. Deus manda a chuva e ele, junto com Acabe, Acabe nos cavalos, ele correndo, ultrapassa Acabe. Então a gente vê um homem assim, nossa, mas que homem forte. Aí começa o capítulo 19 e a gente olha e fala, não é possível que é a mesma pessoa. O que aconteceu? Quando a esposa de Acabe, quem que é a esposa de Acabe mesmo? Jezabel. Está aqui, nós estamos nessa sequência. Quem está reinando junto com Acabe do outro lado, no reino do sul, é Josafá. Eu fiz essa semana um resumo, porque um negócio, falei, eu acho que isso aqui vai ajudar o pessoal. Ficou um resumo, na verdade, 6 páginas, mas é um históricozinho pequenininho de cada rei e quem estava reinando junto com quem. Se uma hora você quiser, eu posso mandar para você, que ajuda bastante, assim, um resuminho de... mas aí fala, no livrinho de vocês, fala só se ele era bom, se ele não é. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês o resumo, vamos supor que Elá, eu peguei aqui, era um homem mau e dado a bebida, tem o texto aqui. Reinou apenas 2 anos, mas seus atos também irritaram o Senhor. Seu comandante, Zinri, conspirou contra ele e lhe roubou o trono. Então, por isso que daí Zinri veio. Um resuminho assim que eu estou falando que eu fiz, bem pequenininho de cada um, para esclarecer. Aí, a esposa dele, a hora que fica sabendo disso, ela manda um recado para Elias e fala assim, olha, versículo 2, faça-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Mandou um recado e falou, eu vou acabar com você. Engraçado, o homem tinha acabado de matar 400 profetas, fogo do céu, chuva, e o que acontece com Elias? Desmonta com esse recado, desmonta. Muito interessante ver esse comportamento dele, mas Elias entra num processo tão triste, tão deprimente, que ele chega a pedir a própria morte. Nos versículos 3 e 4 a gente nota isso, né? Ele temeu, ele se levantou para salvar a vida dele, e aí ele dispensa o moço dele, ele fala, eu quero ficar sozinho. Geralmente é assim quando a gente está mal, né? Eu não quero falar com ninguém, deixa eu ficar sozinho. Foi isso que Elias fez. E ele foi para o deserto, assentou debaixo de um zimbro, e o que ele pediu para si? A morte. Ele fala, chega, minha alma não suporta mais. Eu não sou melhor do que ninguém, estou cansado. É muito interessante ver o estresse, o estado de cansaço que Elias se encontrava. E isso serve de alerta para nós. Às vezes, em primeiro lugar, homem de Deus, mulher de Deus, também pode ter doenças como qualquer outra pessoa, inclusive depressão. A gente vê Elias profundamente deprimido, a ponto de pedir a morte. Chega, não quero mais nada, vou desistir de tudo, e pede a própria morte. E outra coisa muito interessante é o cuidado que a gente precisa tomar, que Elias estava sobrecarregado. Uma vida extremamente agitada, uma vida cheia de pressão, e às vezes a gente se vê assim.
com uma vida agitada, cheia de pressão, tendo que enfrentar um esgotamento físico, mental, e isso é extremamente perigoso. Cuidado com os acúmulos. É engraçado quando a gente vai chegando no final do ano, parece que a gente está assim, no limite, né? Então nós temos que tomar muito cuidado, porque é um momento que a gente pode adoecer, pode passar por um mal maior. Aí no versículo 6, quando ele está lá sozinho, a gente vê que o próprio Deus manda um anjo, e no versículo 5 fala que ele deitou, dormiu debaixo desse zimbro, e um anjo o tocou e lhe disse: levanta e come. Ele olhou e viu na cabeceira lá pão cozido na pedra e brasa e uma botija de água. Ele comeu, bebeu, e o que ele fez? Tornou a dormir. Outra vez dormiu, descansou. Da segunda vez o anjo volta e faz a mesma coisa. Primeira coisa que eu quero observar nesse texto, que eu acho importante, é o cuidado do próprio Deus com a vida de Elias. Deus cuidando dele. Ele estava no deserto, ele estava sozinho, ele se sentia acabado, arrasado. Ele não tinha força nem para buscar ajuda com outra pessoa. E Deus enxergou e viu e mandou um anjo para ajudar Elias. Deus manda anjos para nos socorrer. Quando Ele sabe da nossa fragilidade, quando Ele sabe do nosso cansaço, quando Ele sabe dos nossos temores. Deus faz isso ainda hoje. Agora nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a gente não reconhece esses anjos, né? Às vezes a gente está aí depenando os anjos e esquecendo que eles são pessoas que Deus mandou para nos socorrer, para nos abençoar. E nós podemos ser um desses anjos. Você pode ser um anjo de Deus para ajudar alguém. Nós podemos nos dispor e falar: Deus, basta ter um olhar mais sensível, enxergar alguém que está meio triste, meio chateado, meio desanimado, e fala: eu posso ser anjo do Senhor para abençoar e animar a vida de pessoas. Foi isso que aconteceu nesse momento na vida de Elias. E aí Deus começa a bater um papo com ele. Versículo 10, Deus fala para ele assim, porque daí Elias anda 40 dias, quantos dias que ele andou? 40 dias e 40 noites, até o Monte Horebe. Que Monte Horebe que é esse? Que Monte Horebe que é esse? É o mesmo Monte Sinai, tá bom? Cuidado, porque muitas vezes a gente fica confuso. Monte Horebe é outro nome que se dá para o Monte Sinai. Então, Elias vai lá para o Monte Sinai e ele entra numa caverna lá naquele monte e fala: olha, eu vou ficar aqui escondido. Gente, não tem nada naquele lugar. Nada. Você imagina o estado emocional que Elias se encontrava? Ele fala: eu não quero ver gente, eu não quero ver ninguém na minha frente, eu quero sumir do mapa. Eu tenho certeza que todo mundo aqui alguma vez na vida já falou isso. Nossa, que vontade de sumir. Eu já falei isso, um monte de vezes. Nossa, que vontade de sumir. Não queria que ninguém me visse, que ninguém tivesse meu endereço. Às vezes o estado emocional vai... Você tem vontade. Elias não ficou com vontade, não, ele sumiu. Foi lá para o Monte Horebe, para o Monte Sinai, e ficou escondido lá dentro de uma caverna, e de repente Deus aparece. O Salmo 139 é tão interessante, né? A hora que ele fala: para onde fugirei da tua presença? Se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, ainda lá me haverá de guiar a tua face. O Senhor nos vê, ainda que a gente esteja enfiado numa caverna, no meio do nada. E ele vai ao encontro de Elias, e aí ele começa a bater um diálogo lá, um papo com Elias, e fala: o que aconteceu, Elias? Como se ele não soubesse, né? E aí Elias abre o coração, ele desabafa com Deus. No versículo 10 ele fala assim: olha, Deus, vou traduzir aqui para vocês na linguagem de hoje, versão Edileia Lopes. Eu estou cansada, eu estou de saco cheio. Sabe, eu sou crente, eu me esforço, eu corro atrás, eu procuro ter uma vida de santidade. Olha o jeito que eu estou. Aí aquela mulher lá querendo me matar tem que viver fugido.
Outra coisa, estou sozinho, todo mundo me abandonou, me deixou, todo mundo adorando outros deuses, só eu na santidade aqui. E ele fala e rasga o coração com Deus. E aí passa um pouco, Deus mais uma vez pergunta com ele, versículo 14, e ele repete o mesmo discurso, o mesmo desabafo. Queridos, isso nos ensina uma coisa: nós precisamos ter muita paciência com quem está passando um período de aflição, de dor, de depressão. O discurso não muda, já viu? Fala a mesma coisa o tempo inteiro, repete as mesmas coisas. E nós precisamos ter paciência, assim como Deus teve paciência para ouvir Elias aqui. Isso faz parte da cura, colocar para fora, falar. Essas pessoas fechadonas que não contam para ninguém o que está acontecendo, cuidado, o negócio pode complicar mais. Nós precisamos abrir o nosso coração. E Elias faz isso, abre o coração dele, e a partir daquele momento Deus começa a tomar novas atitudes com ele. Fala que veio um vento forte, depois um terremoto, depois um fogo, depois veio um vento suave, um cicio, e Deus estava ali naquele momento e tratou do coração de Elias. E naquela hora Deus, no versículo 16, manda ele ungir Jeú, que é o próximo rei que vem aqui. Fala, ó, você vai ungir Jeú para ele ser o rei no lugar. E fala que ele vai colocar também Eliseu no lugar dele. E ainda fala no versículo 18, olha, você está achando que você está sozinho? Tem 7.000 joelhos que não se dobraram. Você não está sozinho. Você não consegue enxergar a vida do jeito que é, não. Às vezes a gente pensa que a gente está vendo tudo, que a gente sabe tudo. E Deus mostra para Elias naquele momento, não é assim. Você não está só. E aí ele começa a agir, né? Fazer aquelas coisas. E a primeira coisa que ele faz a vocação de Eliseu lá, ele vai ungir Eliseu, que Deus manda ele fazer isso. E eu gosto no versículo 21, quando Eliseu vai ser o sucessor de Elias, ele faz o seguinte, ele toma a junta de bois, imola aquilo e queima aquilo cozido com aquele próprio carro de bois que ele tinha ali. Sabe o que isso mostra para mim? Que Eliseu tomou uma atitude irreversível. Ele fala, o que eu decidi, não vou voltar atrás. Deus me chamou, ele era boiadeiro ali, né? Trabalhava com aquilo, agricultor, mexia com terra e boi ao mesmo tempo. E Deus vira para ele e fala, olha, eu te chamei agora, você é meu, você vai ser profeta ele era profeta em Israel, no Reino do Norte. Você vai ser profeta para mim. E aí ele toma uma decisão de queimar e de deixar para trás tudo aquilo que ele sabe que pode atrapalhar o chamado dele. Nós precisamos queimar e deixar para trás tudo aquilo que a gente sabe que vai impedir da gente viver uma vida plena com o Senhor. Às vezes a gente fica amarrado numa coisinha, mas eu não vou abrir mão disso, mas não tem problema. Eliseu nos dá o exemplo de falou, olha, chega, não vou, não quero, ficou para trás, é passado, e foi isso que aconteceu. Aí no capítulo 20 tem uma vitória do Acabe. No capítulo 21 a gente vê algo muito interessante, nos versículos 4, o retrato de um homem cheio de caprichos, olha lá. Então Acabe viu uma vinha assim, perto do palácio, falou, gente, que terra legal, eu quero aquela vinha para mim. Ele foi lá e o Nabote, que era dono da vinha, falou, não posso vender, sabe porque isso aqui é herança. É dos meus pais, meu pai, meu avô, meu bisavô. Tá? Nossa, isso aqui foram eles que construíram, não posso vender. Para que ele falou isso? Olha a reação de Acabe, o rei, o poderoso. Acabe veio desgostoso, indignado para a sua casa por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara quando disse, não te darei a herança de meus pais. E aí o que ele fez? Deitou na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Magoei, não me vendeu, fiquei chateado, recebi um não.
Olha a postura desse homem. E nós precisamos ter muito cuidado, porque às vezes a gente tem esse tipo de postura. Quando a gente recebe um não, a gente fica desgostoso, como Acabe ficou. Nós ficamos indignados. Como pode não para mim? E a gente emburra, né? Vira para o canto e fala, não vou comer. E interessante a gente olhar. A Bíblia fala que o Senhor Jesus é o nosso pão. Ele é o nosso alimento. E às vezes é desse alimento que a gente fala, também acabou. Não vou na igreja, não faço mais nada naquela igreja, não vou orar, não vou ler a Bíblia, porque esse negócio de ler orar eu já vi que não dá resultado, ler a Bíblia muito menos, e aí a gente faz igual a Acabe. Um homem que a gente olha aqui e fala, que infantilidade, que capricho, e às vezes é assim que a gente está agindo. Não é verdade? Então a gente tem que olhar esses versículos com mais cuidado, com mais critério. Aí aparece quem em cena? A poderosa esposa dele, né? E aí ela trata de armar um plano. Ela fala assim, no versículo 7, fala, o que é isso? Por que você está triste? Você é ou não é rei desse país? Você é o rei de Israel. Não, pode ficar tranquilo. Olha como ela comandava. Levanta, come, fica de coração alegre, porque eu vou te dar essa vinha. Pode ficar sossegado. E ela arma um plano diabólico, né? E dos versículos 8 até o 13, a gente vê esse plano que ela armou, que não podia blasfemar, e alguém chega e inventa, mente que Nabote tinha blasfemado. Então é interessante a gente pensar, sabia que esse negócio é super atual? Nesse congresso que a gente estava participando em outubro agora, a gente estava ouvindo testemunho de uns refugiados de guerra que estão aqui, inclusive no Brasil, dessa região lá, que basta alguém te acusar que você blasfemou contra Alá, e você já está condenado à morte, não tem defesa. Não existe defesa. E aí o que aconteceu? Tinha uma igreja muito minúscula, muito pequenininha, e tinha um pastor e mais 3 rapazes lá orando. Aí esses caras estão no Brasil, hein, gente? O que aconteceu? Entraram os adoradores de Alá, eles entram e quebram tudo, estoura tudo, tal. A gente pensa que isso não acontece, mas isso acontece. O tempo que eu estava fazendo um curso com umas colegas da Índia, da Malásia, durante esse período do curso que a gente estava fazendo, nós tivemos de reservar tempo de oração, porque elas ficaram sabendo que 3 igrejas da redondeza delas foram incendiadas. Então isso acontece. Aí o que aconteceu? Esses rapazes entraram e começaram a quebrar tudo. Os jovens, na hora que viram aquilo, ficaram porque o certo é diz que fica quietinho, deixa quebrar, deixa destruir, não pode fazer nada. Os rapazes mais jovens, diz que o sangue subiu e começaram a chamar a atenção, não faça isso e tal, foram enfrentar os caras. Para que fizeram isso? Eles foram e falaram para as autoridades, olha, blasfemaram contra Alá. Eles não abriram a boca para falar de Alá. Mas aí, agora, condenação, morte. Tiveram de sair de madrugada, largaram família, largaram tudo, para poder fugir, porque eles estão condenados à morte, porque blasfemaram contra Alá. O que aconteceu aqui com Nabote foi exatamente isso. Aconteceu que inventaram que ele blasfemou e mataram ele, apedrejaram, mataram, acabaram com a vida dele, e no fim o Acabe ficou com a vinha que ele tanto queria, né? Foi por causa dessa confusão toda que Deus manda o profeta falar que os 2 morreriam. E do mesmo jeito que o sangue de Nabote caiu no chão e os cachorros lamberam aquele sangue, falou, da mesma forma vai acontecer com Jezabel e vai acontecer com Acabe. Uma coisa muito séria. Versículo 25 do capítulo 21.
Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Então, aqui essa lista vai ficar grande, mas a Bíblia fala que ninguém foi pior do que esse, por quê? Porque a digníssima esposa o instigava. Isso é um desafio tão grande para nós, mulheres, esposas, né? Porque nós temos que fazer com que nossos maridos sejam pessoas melhores e não piores. As pessoas têm que olhar para o nosso marido e falar: nossa, como ele melhorou depois que casou com ela. Que beleza! Vocês viram o Vitinho como está ultimamente? De uns meses para cá, tem que ser assim. Tem que ser assim. E Jezabel foi esse problema todo na vida de Acabe, né? No capítulo 21 ainda, versículo 29, a gente vê a misericórdia de Deus, porque Elias aparece e fala: olha, vocês estão perdidos, e condena os dois. Quando Acabe ouve aquilo, o que Acabe faz? Ele se arrepende profundamente. E o que Deus faz? Versículo 29. Não viste que Acabe se humilhou perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias do seu filho o trarei sobre a sua casa. A Roberta já está rindo ali, que ela falou: não é justo, o que o filho dele, foi a Mari? O que o filho dele tem a ver com isso? Na verdade, a hora que a gente lê, a gente vê que o filho dele continua, sabe, mal, no mesmo caminho do pai. E o que chama atenção aqui, se Deus dá uma chance e ouve o clamor e o arrependimento de um Acabe, Ele pode nos ouvir. O Senhor tem o coração que se derrete diante de arrependimento verdadeiro. O Senhor se derrete e nós podemos chegar diante do Senhor e pedir perdão. Às vezes tem pessoas que ficam anos caminhando, levando a culpa: nossa, eu fiz aquilo lá em 1938. Você já não pediu perdão para Deus? Ah, mas foi tão grave. Está perdoado. Está lavado, deixe isso para trás, reconstrua a sua vida a partir desse caminho novo. Deus nos perdoa e nos lava. Aí no capítulo 22, o destaque do versículo 8, porque Acabe, Josafá, apesar de ser rei de Israel, fala que ele tinha um bom relacionamento com Acabe. Isso para mim serve de exemplo, viu? Que apesar de Acabe não valer nada, Josafá conseguia ter bom relacionamento com ele. É o que a Bíblia nos fala. E aí eles vão enfrentar junto um inimigo e Josafá fala. E Josafá era um homem segundo o coração de Deus, um homem que fez o que era reto perante o Senhor. Aí fala: não, vamos consultar a Deus, os profetas. E Acabe chama todos os profetas, menos quem? Menos aquele que ele sabe que ia falar a verdade, Micaías, que era um profeta na época. E ele falou: não, tem mais um profeta, mas esse aí só fala o que eu não gosto. Ó, versículo 8, respondeu o rei de Israel, Acabe, né, a Josafá, que era o rei de Judá: ainda pelo qual se pode consultar o Senhor, porém eu aborreço, porque não profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Então, é daquele tipo de gente que só gosta de ouvir o que agrada, da teologia da prosperidade, né? Deus vai te dar, vai acontecer só coisas boas, você foi colocado como cabeça e não como cauda. É bom ouvir isso, mas a vida da gente não é assim sempre não, hein? Não é assim sempre. Então, Micaías faz a profecia de maneira correta e se cumpre, porque eles perdem, há uma morte, e quem morre no versículo 34 é o próprio Acabe, né? Ele morreu de lança perdida. Se a gente olha, fala que o cara soltou uma lança e o negócio foi e parou, seria a nossa bala perdida de hoje, né? E no versículo 38, cumpre o que foi falado lá por Elias. Quando lavaram o carro junto ao açude de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei, segundo a palavra que o Senhor tinha dito.
e as prostitutas banharam-se nestas águas. Termina esse primeiro capítulo, esse primeiro livro dos reis, com a morte de Acabe. E aí, depois de Acabe, quem vai reinar no lugar dele é o filho Acasias, que também não é flor que se cheire. Acasias vai reinar no lugar dele. Alguma dúvida desse primeiro livro dos reis aí? Alguma coisa que vocês gostariam de comentar, de perguntar, de falar, desde que não seja pergunta difícil, pode perguntar à vontade. O segundo livro dos reis, são 25 capítulos, e é nada mais que uma continuação desse primeiro livro. E há fortes indícios que o autor dele foi Jeremias, né? Os acontecimentos dele giram em torno de 300 anos. O que é importante a gente destacar nesse livro? O livro de 2 Reis descreve o final miserável dos reinos de Israel e Judá. Então, nesses 25 capítulos, nós vamos ver, primeiro, o reino de Israel caindo por terra. E aí, mais ou menos uns 100 anos depois, quase 100 anos depois, o reino de Judá cai por terra. Então, o que a gente vai ver agora é só decadência, 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 e cada vez um rei pior que o outro, pior que o outro. São raras as exceções de pessoas que andaram no caminho do Senhor. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A maioria está aí no livrinho de vocês. Isso aqui não precisa falar. Está vendo que tem aí, nas curiosidades, os profetas que viveram paralelamente no período? Agora você tem isso aqui, ó. Os profetas que viveram paralelamente. Ó, profeta Isaías, Miqueias, Sofonias, Jeremias, tudo fez parte desse reino aqui. E os profetas de Israel, Elias, Eliseu, Jonas, que fizeram parte do outro reino lá. Então, isso aí já está esclarecido, né? Então, vamos continuando essa história aí. No capítulo 1, no reinado de Acasias, que era filho de Acabe, o reinado dele é interrompido por uma enfermidade. E ele manda mensageiros na Filístia para interceder pela saúde dele, que era uma espécie de Baal. Aí no versículo 3, mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita. Elias está no final do ministério dele. Dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, dizendo, porventura não há Deus em Israel? Por que vocês estão consultando Baal? Porventura não há Deus em Israel? E por causa disso, ele fala que ele morreria. E aí no capítulo 1 ainda, nos versículos 10 e 12, acontece um negócio muito estranho. O que faz? O profeta está lá no monte, e aí o rei Acasias manda os capitães ir lá conversar com ele. 50 homens vão, e o que acontece com esses homens? Morre todo mundo. Desce fogo, foi fogo que desceu, ó, fogo do céu no versículo 10. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consoma a ti e aos teus 50. E caiu fogo do céu e queimou 50 homens. Aí passa um pouquinho, manda mais 50 para levar recado para ele. E o que ele faz? A mesma oração e mata mais 50. Difícil entender isso, não é? Eu acho muito difícil entender isso, né? Deus matar 100 homens através de Elias. O problema principal aqui nesse caso foi Acasias tentar controlar o profeta de Deus. Quem lê o texto direitinho vai ver que Acasias queria controlar a vida de Elias, queria controlar o profeta de Deus. Mais uma vez,
a soberania de Deus sobre a vida daqueles que Ele chama para fazer a obra dele. A gente tem que ter muito cuidado, queridos. Quando eu falo a gente, é a gente assim, todo mundo. Quando a gente está lidando com profetas de Deus, com homens de Deus, nós temos que ter cuidado. Agora imagina eu casada com um profeta de Deus. Nossa, tem hora que dá vontade de brigar. Fala, ele é profeta de Deus. Mas agora falando sério, nós precisamos ter cuidado, porque Deus defende de uma maneira especial esses homens. E se Ele dirige, é Ele que vai cuidar, é Ele que vai trazer a punição, o castigo. E Acasias queria controlar. Aí o que acontece nesse capítulo 2... Eliseu vai ser o sucessor de Elias, e eles estão caminhando para isso acontecer. No versículo 8, Eliseu chega, então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos a seco. Então não se esqueça, a gente teve lá Moisés abrindo o mar. Depois o que aconteceu? Quem lembra? Depois de Moisés, não teve uma pessoa que abriu de novo, não? Josué, antes de entrar em Jericó, agora ele foi o Rio Jordão, Josué. E agora, mais uma vez, o Rio Jordão, Elias abrindo o rio, enrola no manto e os dois passam, atravessando o rio. Rio Jordão não é um rio grande, mas se pedir para a gente parar um mínimo córrego, a gente não vai conseguir. É milagre do mesmo jeito. E ele atravessou aquele rio, os dois atravessaram, e nesse momento, versículo 9, 9 em diante, mostra Elias sendo levado ao céu. Eliseu pede para ele assim, olha, sabe o que eu quero que você me dê? Que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Se você foi um homem poderoso, eu quero o dobro disso. É o pedido de Eliseu. Em Israel, o filho mais velho recebia o dobro da herança mesmo. Então Eliseu faz um pedido como se ele fosse filho de Elias. Fala, eu quero receber uma herança. Ele era filho espiritual de Elias, no caso, né, o sucessor. Eu quero receber o dobro do espírito que você experimentou e viveu. E aí no versículo 11, Elias, olha lá o que acontece. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com um cavalo de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Elias é um dos personagens do Antigo Testamento que foi levado ao céu sem experimentar a morte. Sem experimentar a morte, ele subiu ao céu. O outro que a gente viu está lá em Gênesis capítulo 5, 22 a 24. Quem? Muito bem, aluno especial, Enoque. Enoque foi o outro que subiu ao céu sem experimentar a morte. Então nós temos esses dois, tá? E é importante a gente destacar que ele foi levado através de um redemoinho, ele não foi levado através, tem gente que fala que ele foi na carruagem. A carruagem separou os dois. E aí o que acontece? No capítulo, aí a partir de então, Elias sai de cena e agora as coisas vão acontecer através da vida de Eliseu, que pediu porção dobrada do poder de Elias. Só uma coisa que eu queria destacar. Não sei se você estava marcando os milagres de Elias aí. Se você vê no capítulo 1, versículo 10, tem mais um dos milagres dele, que é quando ele destrói esses 100 mensageiros lá. E no capítulo 2, versículo 8, mais um grande milagre de Elias, que é quando ele abre o Jordão. Ele fez 7 grandes milagres. E se você for olhar para a vida de Eliseu, você vai ver que ele fez, aqui está registrado, 14 grandes milagres. Eu imagino que ele deve ter feito mais, mas para a gente olhar assim, que realmente ele teve mais ainda do que Elias no seu ministério, né? Vamos lá. Agora, o primeiro milagre de Eliseu, começa o ministério dele, já começa com milagre. 2,14.
que ele faz? Quando ele está voltando desse encontro, ele chega de novo em frente ao rio Jordão e ele feriu as águas e elas se dividiram para um e para o outro lado. O povo não gostava de ponte, eles achavam mais fácil, vamos dividir isso daqui, né? Então, olha, vamos aguardar. Primeiro o mar, depois o rio Jordão primeiro o mar através de Moisés, o rio Jordão através de Josué, o rio Jordão através de Elias e o rio Jordão através de Eliseu. Às vezes a gente não sabe dessas coisas, né? A gente fica só no mar. Moisés abriu o mar. Então, nós tivemos 4 registros na Bíblia que envolve esse negócio de abrir as águas para o povo passar. Um grande milagre que aconteceu. Um outro segundo milagre dele está no capítulo 2, versículo 22. Esse texto é tão legal, porque ele chega lá em Jericó e fala que a cidade era bem situada. Olha o versículo 19. A cidade era bem situada, porém as águas aqui são más e a terra fica estéril. E aí ele faz um milagre, ele pede sal numa vasilha tal, e joga a água ali na nascente e diz que aquelas águas, versículo 22, ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Vocês não imaginam, lá em Jericó, quando a gente visita essa cidade, tem um ponto em especial que chama lá Fonte de Eliseu. Uma fonte assim bonita, tal, e a água o tempo inteiro ali. E aquela fonte, ela foi, na verdade não foi no lugar exato, eles puxaram um pouquinho assim, fica um pouco, mas diz que aquela fonte, essa fonte que Eliseu aqui jogou água e transformou em águas boas, ainda hoje é a fonte que sustenta a cidade de Jericó. Ainda hoje. E o que eu acho tão interessante é que fala que a terra era estéril. Nesse mesmo lugar onde está essa fonte, tem um mercado enorme, grande, e eles vendem tudo quanto é tipo de fruta que é produzido ali, naquela terra, naquela região. Sem mentira. A romã é desse tamanho, do tamanho de melão. Tanto que lá você toma suco de romã. É tradição você chegar nesse lugar e tomar suco de romã. E uma coisa muito interessante, ano passado, eu tinha um grupo de mulheres que eu evangelizava no lugar que eu morava, um grupo bem legal de mulheres, e aí eu fiz questão, e a gente estava estudando a Bíblia, assim, na sequência também, e eu fiz questão de trazer para elas as tâmaras desse lugar. São doces ao extremo, maravilhosas, e eu falei, eu trouxe para vocês experimentarem do milagre de Eliseu. Ainda hoje a gente experimenta desse milagre. É muito grande o que Deus pode fazer através da vida da gente hoje, e o resultado a gente não sabe o que virá. A gente precisa andar pela fé, viver pela fé, fazer o nosso melhor, crer, porque aquilo que a gente faz hoje pode estar abençoando gente em gerações que a gente nem imagina. Foi isso que aconteceu com a vida de Eliseu nesse caso, nesse momento aqui que ele transforma essas águas. Um outro milagre dele, capítulo 3, que a gente também fica meio revoltado, né? No capítulo 2, versículo 24, o que acontece? Diz que ele vai passando, e aí acontece que tem uns meninos, fala que eram rapazinhos. Adolescentes, você já viu, né, gente? Não tem muito juízo, né? E critica e tal, fica tirando sarro, e eles começaram a tirar sarro de Eliseu, chamando Eliseu de quê? Ó o careca, ó o velho careca, ó o careca, ó o careca. E diz que eles começaram a fazer isso. E no versículo 24 desse capítulo, olha o que acontece. Virando-se ele para trás, viu-os, amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles.
E a gente fala, que coisa doida, por que isso aconteceu? Na verdade, o que eles dizem é o seguinte, é que Betel, essa região aqui, era sede do culto a Baal. Era sede do culto a Baal. A zombaria desses rapazes aqui, presumivelmente, dirigia-se ao Deus de Israel e não exatamente a Eliseu. É o que os comentaristas falam. Porque é um negócio muito forte, né? Da gente olhar e falar, puxa vida, 42 rapazes, mas foi isso que aconteceu. Aí, dos capítulos 3 até o 8, mostra de maneira mais clara a carreira de Eliseu. No 3:27, a gente vê, olha lá, 3:27. Então tomou o seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e o ofereceu em holocausto sobre o muro, pelo que houve grande ira contra Israel. Por isso se retiraram dali e voltaram para a sua própria terra. O que está acontecendo aqui? O rei de Moabe oferece o filho dele como sacrifício. Então, a vida nesse momento da história, o que a gente tem que prestar atenção? Por que ler a Bíblia, estudar e conhecer tem que ajudar? Um dia você está em algum lugar e uma pessoa, um pastor, um palestrante fala, queridos, vamos abrir a Bíblia e estudar sobre a vida do profeta Eliseu. Quando falar isso, você já vai saber que, nós estamos nesse lugar aqui da história. Na época de Eliseu, Acabe e Acasias que estava reinando. Péssimos. Acasias era um péssimo rei. E nós sabemos que aqui o povo adorava Baal. A vida estava muito conturbada, era um problema sério. Isso já ajuda porque já faz um pano de fundo. Você sabe que a história não é mar de rosas nesse problema. Então era o que estava acontecendo nesse momento aqui. E aí, a vida desse jeito, no capítulo 4, versículo 4, Eliseu aumenta, ele foge, né? Porque estava acontecendo essa perseguição toda, e ele vai para a casa de uma viúva, então ele entra, fecha a porta, ela entra, fecha a porta sobre ela e os filhos, e ela começou a pegar aquele azeite que tinha e aquela história tão conhecida da multiplicação do azeite. Que ela, enquanto ela foi levando vasilha, o azeite foi surgindo, e ela pôde vender aquilo e pagar as contas dela e se manter através daquilo. Foi mais um milagre de Eliseu. Outro grande milagre de Eliseu está no capítulo 4 também, dos versículos 16 a 17. 16 a 17, que é o filho da sunamita lá. Ele vai se hospedar. Eu gosto desse capítulo 4. Esse capítulo 4, então, a partir do versículo 8, é nota 10. A gente olhar a maneira como essa mulher cuidava essa sunamita tinha esse coração sensível para olhar o profeta e cuidar daquele homem, construir um quartinho para ele. E a gente sabe que essa mulher aqui, se a gente olha só no versículo 1, a gente vê um tanto de qualidade dela. Ela era rica, ela era uma mulher que era sensível, porque olhava aquele profeta e o ajudante dele falou, não, vem para minha casa. Ela era uma mulher, no versículo 9, casada, era uma mulher, no versículo 10, que fazia tudo com carinho, com esmero, bem feito, constrói um quarto top pro profeta, na casa dela. Sabe assim, ar-condicionado, laptop, tudo bem legal, uma banheira, tudo muito 10 para receber o profeta de Deus. E aí o profeta fala, meu Deus, essa mulher é boa demais para a gente. Fala para o ajudante dele, o que a gente pode fazer para abençoar essa mulher? É difícil a gente dar presente para quem tem muita grana, não é? O que você dá? Você fala, meu Deus, o que eu vou dar? A pessoa tem tudo. E aniversário de criança que tem tudo, que tem muita grana, você fala, o que eu vou dar para esse menino? Tem tudo. É difícil. Agora, se em aniversário de pobre é a coisa mais legal que tem, que tudo eles estão precisando. Fica até difícil que você fala, eu não sei o que eu dou, porque é difícil. Está precisando disso. Hoje à noite eu vou estar falando sobre uma campanha que a gente vai fazer esse mês, que vai ser muito, muito legal. E a hora que eu estava preparando as coisas,
eu estava numa loja para comprar algum brinquedo para criança. E aí eu fiquei atenta, né, lá. E escutava assim, nossa, que legal! As vozinhas dos menininhos. Que legal, que legal! Eu falei, deixa eu lá ver o que é tão legal assim. Chegava, gente, vocês precisam ver, era uma loja popular. Umas coisinhas tão simples, e os meninos fazendo aquela festa, aquela alegria. Então, agradar criança, principalmente se for criança pobre, é a coisa mais fácil que tem no mundo. E aí, Eliseu ficou nessa dúvida, o que eu faço para agradar essa mulher? O ajudante falou, essa mulher não tem filho. E aí ele dá o filho para a mulher, né? Fala, olha, ora por ela e fala, daqui a 1 ano você vai estar grávida. E acontece, naquele tempo, o filho nasce e tal. Foi um grande milagre na vida da mulher. Aí o que acontece? Um tempo depois, o próprio menino morre. O menino morre e ele, mais uma vez, aparece lá no versículo 36. Chama a sunamita, ele a chamou, apresentando-se ela ao profeta, ele disse, toma o teu filho. Mais um caso de ressurreição, certo? Semana que vem vou trazer a lista das ressurreições para vocês. O primeirão ali foi Elias, né? Depois Eliseu, com esse rapaz aqui. Aí a gente fez aquela lista. Tem Paulo também, que ressuscita um cara que cai da janela lá. Nós temos 7 casos de ressurreição. Nós vamos, a semana que vem eu passo a lista para vocês aí, que é legal a gente saber disso, né? Aí, no capítulo 4, versículo 40, ele está lá com um grupo de pessoas, tal, e de repente o povo descobre que há morte na panela. Porque estava difícil, eles estavam vivendo um tempo de escassez e de fome. Sabe quando a pessoa fica procurando tudo para fazer uma comida? E foi isso que aconteceu. E pegaram uma erva que era venenosa. E quando eles estão comendo, alguém fala, gente, isso é veneno. Morte na panela. E nessa hora, Eliseu joga farinha, versículo 41. Porém, ele disse, trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse, tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Então, mais um milagre de Eliseu. Esse é o 7º milagre dele. Ele está mandando ver. No capítulo 4, versículo 44, olha, a gente só pensa que Jesus multiplica pães. Olha o que Eliseu faz aqui. No 4:44, o povo também está com muita fome. E aí fala, então os pôs diante, comeram e ainda sobrou conforme a palavra do Senhor. Quantos pães eram aqui, gente? Homens eram 100. Quantos pães? 20 pães para 100 homens guerreiros famintos. Imagina dividir em 4 aquilo ali. Não ia resolver nada. E fala que todos comeram e se fartaram. Ele fez a multiplicação dos pães antes de Jesus. Quem lembrava disso? Quem sabia disso? A gente lê a Bíblia e às vezes as coisas passam, né? Então Eliseu fez essa multiplicação de pães. É algo muito interessante também. E aí a gente chega numa história espetacular, que é o capítulo 5, que é a história de Naamã. Naamã, no capítulo 5, versículo 1, mostra que ele era comandante do exército da Síria, um homem forte, poderoso, bem conceituado, cheio de vitórias. Mas o que acontece com Naamã? Era leproso. E a lepra naquela época, vocês sabem, era condenação de morte, né? E é interessante, se a gente olhar, a lepra também está muito relacionada com o pecado, com a perdição, porque o pecado vai nos levar para a morte. E quantos Naamãs a gente não conhece por aí? Gente que tem poder, gente que tem fama, gente que tem dinheiro, gente que tem destaque, mas que estão completamente doentes. Doentes pelo pecado, contaminados pelo pecado, contaminados e que pode ser levado
a morte, e nós precisamos ser atentos para essas pessoas. E a gente vê o exemplo de uma menina, de uma criada que foi levada cativa para essa terra da Síria. Durante esse período aqui, vivia investidas da Síria, não tem aqui, qual que é o reino que está dominando durante esse período? A Síria. E o que acontecia? Volta e meia a Síria invadia ou Judá ou invadia Israel. E em uma dessas invasões, eles sempre levava ouro, levaram uma escrava, que a Bíblia não se dá o trabalho de citar o nome, e fala que ela era bem jovem, que ela era uma menina, e essa menina foi levada cativa para a casa de Naamã, do leproso poderoso, e foi servir ali dentro daquela casa. E o que eu acho interessante na vida dessa menina é que ela teve um olhar sensível e cheio de amor, apesar do que ela estava vivendo. Imagina você no lugar dessa menina, presa, separada da sua família, a família dela estava aqui, a família dela estava aqui, separada da família dela, deixou todo mundo lá em Israel, e agora passou a ser escrava, longe de todo mundo. E ela descobre que o chefe, o poderoso, que tinha levado-a como escrava, era um leproso. Eu ia falar, nossa, mas bem feito. Viu como Deus é fiel? Viu? Pronto, agora sim, esse cara vai morrer. Só que o coração dessa menina era completamente diferente do meu coração e do coração de muitos de nós. Ela olha, se compadece, corre atrás, conversa com a senhora dela e fala, existe um homem que tem poder para curar esse meu patrão, o seu marido. E aí o que acontece? O rei chega ao ouvido do rei, o rei escreve uma carta e vai lá e chega até Acasias. A carta foi para quem? Para Acasias, que o rei mandou, o rei da Síria mandou para Acasias. A hora que Acasias lê aquela carta e fala, o quê? É para eu curar esse homem? Diz que ele rasga as vestes dele, apronta aquele barulho. Está vendo? Você está querendo um motivo para a guerra, você está querendo um motivo para a confusão. E quando ele faz aquele barulho todo mundo fica sabendo. E aí, mais uma vez, a internet põe lá e todo mundo sabendo, olha, o rei rasgou as roupas, o rei está nervoso, o rei está chateado, está desesperado. E o ajudante do Eliseu estava lá acessando o Face e na hora viu, olha o que está acontecendo. Chegou e contou para Eliseu. Você não sabe o que está acontecendo. O rei rasgou as vestes desesperado por conta de um milagre que ele falou assim, manda esse cara aqui, fala. E Eliseu manda o recado para Naamã. E Naamã chega lá na casa de Eliseu. Quando ele chega, a gente olha nos versículos, capítulo 5, 10 e 11. Quando ele chega lá, Eliseu manda um mensageiro lá na porta falar com Naamã. Pensa bem aquela pompa, aquele povão todo chegando. Carruagens, homens, soldados, aquele barulhão, todo mundo, os vizinhos, tudo olhando. Nossa, olha lá, na porta da casa de Eliseu. Não é assim quando você vê alguma coisa legal acontecendo na casa do vizinho? Fica todo mundo olhando. A gente é assim, a gente olha. E aí todo mundo olhando, Eliseu não se deu o trabalho de sair do quarto onde ele estava. E manda um recado, fala lá para Naamã que ele vai lá no Rio Jordão e é para ele se lavar 7 vezes e ele vai ficar curado. Gente, quando Naamã recebeu esse recado, mas o homem virou uma pimenta. Ele falou, o quê? Eu, poderoso desse jeito? O cara não vem nem aqui me cumprimentar, nem me viu. Sabe quando você vai no médico e fala assim, ele nem encostou em mim, não é assim? Porque todo mundo revoltado com o médico. Nem triscou em mim, você precisa ver. Que a gente quer que o médico pega, olha, pergunta. E aí o médico falou, o que é isso? Nem me olhou. E foi exatamente isso a reação de Naamã. Revolta total. Quem aqui já foi no médico alguma vez e ficou revoltado que ele nem encostou, que você fala, nem olhou? Olha eu tanto, olha os médicos que estão aqui, vocês prestem atenção.
Vamos parar com esse assunto, senão vai dar briga. Nós estamos quase na minoria, gente. Vamos parar, senão a gente vai perder. Aí, Naamã nervoso desse jeito, e ele ficou, ao versículo 11. Naamã, porém, muito se indignou e saiu dali dizendo, ele já foi saindo e andando dizendo: eu pensava que ele sairia, que ele viria ter comigo, que ele se colocaria de pé diante de mim, que ele invocaria o nome do Senhor, e ele moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria a minha saúde. Ele já estava com tudo pronto na cabeça dele. Ele achava que ia ser assim. E às vezes a gente está com tudo pronto na nossa cabeça. Deus, o Senhor vai fazer assim, assim, assim. Eu vou conhecer aquele cara, sabe? Aquele lindo. Daquele jeito que eu já falei para o Senhor que eu quero. Aquele assim, musculoso, bonito, educado. É desse jeito. E aí nós vamos encontrar, ele vai olhar para mim assim, ele vai derreter a hora que ele me vê, Senhor. E aí a gente vai ter um namoro maravilhoso. E vai ser assim, sabe? Tudo lindo, tudo lindo. E ele vai me pedir em casamento. E vai ser assim, tudo espetacular. E nós vamos casar e vamos viver felizes para sempre. Às vezes a gente constrói as coisas na nossa cabeça. E Naamã fez isso. Na hora da dor dele, da angústia, ele queria controlar a maneira de Deus agir. Naamã não sabia que Deus é Espírito. E o Espírito sopra onde Ele quer. Ninguém pode controlar. Ele faz do jeito dele, da maneira dele, da forma dele. E não adianta a gente querer substituir o Espírito de Deus por nossos ventiladores. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Nós precisamos falar: Deus, faz do jeito que o Senhor quer. Dirija a minha vida. Cura as minhas feridas do jeito que o Senhor quer. São tantas feridas que a gente carrega na alma, não é, gente? Ferida do medo, ferida da rejeição, ferida da angústia, ferida do desprezo, ferida das carências. São feridas que nós carregamos e a gente tem que pedir: cura conforme a tua vontade, não do meu jeito. No versículo 13, aparece bons conselheiros para ele. Fala assim: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, eu não ia fazer. Vamos lá, o que custa? Se eu entrar rapidinho nesse rio e pronto, acaba com essa história. Nós precisamos ser mensageiros do Senhor, que leva palavras legais para as pessoas. Que aconselhe, que anime, que fortaleça as pessoas. Esses conselheiros aqui são conselheiros maravilhosos. E aí Naamã vai, e no versículo 14 fala que depois dele mergulhar 7 vezes, ele fica limpo. Mais um milagre de Eliseu. Eu fico imaginando, a gente para aqui hoje, e eu fico imaginando a situação desse Naamã, mergulhando ali. Primeiro que ele teve de se despir, né, pelo menos de boa parte daquela farda poderosa, das graduações, de tudo que deixava ele acima dos servos que estavam com ele. E aí ele teve de entrar naquele rio e ele se despindo, com certeza, aquela lepra que vivia escondida debaixo de tanta beleza, agora estava exposta. Para a gente ser curado, muitas vezes a gente tem que expor nossas lepras, nossas fraquezas. E nós temos que nos expor diante de Deus e falar: Deus, eu estou aqui do jeito que o Senhor me conhece. E eu quero que o Senhor me lave, eu quero que o Senhor me purifique, eu quero que o Senhor transforme a minha vida. Eu encerro aqui pedindo para que cada um esteja olhando para o seu interior e falar: Senhor, qual é a lepra que eu estou querendo esconder, que eu não quero revelar ao Senhor e que eu não quero que o Senhor lave, limpe e purifique. Faça isso na minha vida. E uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para vocês: como está a vida de oração? Como vocês têm caminhado na vida de oração? Precisamos, gente, separar tempo para orar, tempo para estar na presença de Deus. Nós precisamos disso. Vamos ficar de pé e orar?
Deus querido, o Senhor conhece o nosso coração. E nós encerramos essa aula nessa manhã, pedindo ao Senhor que o Senhor esteja trazendo à nossa mente aquilo que muitas vezes tem causado enfermidade na nossa alma, que tem sido lepra no nosso espírito e que nós não queremos que ninguém veja, ninguém saiba, ninguém conheça. E tentamos esconder isso até mesmo do Senhor. Uma tentativa boba, uma tentativa que não significa nada, porque o Senhor sonda o nosso coração, o Senhor nos conhece desde o ventre da nossa mãe, o Senhor sabe quem nós somos de verdade, o Senhor conhece os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes, o que nós falamos das pessoas, como nós nos comportamos dentro da nossa casa, no nosso trabalho. Ó Senhor, venha nos lavar, venha nos limpar, venha nos purificar. Que nós possamos ter disposição, Deus, de sermos lavados pelo Senhor. Que nós possamos ter a humildade de nos dobrarmos, de nos despirmos de nós mesmos e sermos lavados pelas Tuas águas, que purificam, que curam, que transformam e que trazem vida nova. Louvado seja o Teu nome e que o Senhor nos dê prazer na oração e na intimidade na Tua presença. Oramos no nome de Jesus. Amém. Boa semana, meninos. Que Deus abençoe. Que Deus nos sustente. Obrigada.